mais um programa no novo formato do Conexão 21. Muita gente boa aqui conversando, a gente vai falar sobre desafios, empreendedorismo, vida empresarial. Vale muito a pena aí curtir, porque o programa realmente está muito bom, gente. Bom, pessoal, mais um Conexão 21, nesse formato novo de 2025, com muitos convidados aqui participando da gente. Turma aqui só de camisa 10 participando do programa. Cláudia, olha só, é fácil, é Cláudia, Eduardo e Cláudia. Então tá, é para facilitar quem está apresentando. Mas espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato aqui dos papos. E essa turma aqui é toda fera demais. Vocês vão curtir muito o nosso programa. Então, só vou começar aqui por quem está mais perto de mim, que a gente já ensaiou. Eduardo, fala um pouquinho para a gente como é que está indo aí essa nova fase da minha coleta, agora num céu de brigadeiro. Cara, estou muito feliz com essa volta. Dizem que o que mais mata startup é problema societário, né? E nós conseguimos fazer uma limpeza grande de cap table. Sobreviveram a isso, Sobrevivemos a isso, crescemos nessa sobrevivência, não tanto, mas crescemos. E esse ano tem sido um ano muito legal. Novos contratos, a ampliação do nosso território nacional, né? Aumentando o número de clientes em vários estados hoje que a gente tem. E é uma fase onde a gente está sem amarras e está focando para o crescimento, focando ali para a gente realmente conseguir trazer ainda mais resultado ambiental aí para o Brasil. Ô Cláudio, você que acompanha aí o trabalho da Minha Coleta já há muitos anos, né? Uma alegria ver muito orgulho, né? É interessante que é importante a gente ver que não é uma construção de estalar de dedo, eles realmente vêm fazendo uma construção. É uma trajetória, né? Uma trajetória ao longo dos anos e, como em todo negócio, tem os escorregos, que às vezes a pessoa acaba continuando no chão, a empresa acaba continuando no chão, mas graças a Deus aí Minha Coleta levanta melhor. Resiliente, ainda. né? Antes da gente estar aqui no programa, a gente estava conversando e ele estava me contando aí, realmente ele está vindo aí com uma nova força, né? Maior do que ele já tinha para continuar a jornada dele. Ô Cláudio, aproveitando, como é que você está vendo aí os projetos? Você que é super antenado aí nesse ambiente de inovação aqui no Rio de Janeiro. Como é que você está vendo aí? Então, o Rio de Janeiro eu diria que começou a acordar, né? Eu acho que desde por volta de 17, 18 eu andei um pouco angustiada, porque eu acreditava que a gente podia fazer, o empresariado fluminense podia fazer mais, e eu acho que a gente tem aí um resquício de capital, né? Então a gente ficava muito dependendo do que o governo definia, determinava. Graças a Deus a gente está aí conseguindo ter muito apoio tecnológico, tanto federal, municipal, estadual, né? Estadual e municipal. E eu acho que agora o Rio de Janeiro realmente vai voltar a se recolocar no lugar que ele merece. Existem vários movimentos, vários hubs, várias iniciativas. A TI Rio é uma que realmente está ampliando, é uma iniciativa que é muito interessante, que é da interiorização. Isso, para mim, A gente tem que integrar esse estado, né? Tem. A inteligência artificial não tem como não sair dessa história, né? Mas ela tem que ser entendida como uma ferramenta, não como uma salvação da vida. Outra coisa que eu falo muito, eu comparo a inteligência artificial atualmente quando inventaram o fogo. Então o fogo foi inventado para a sobrevivência humana. A inteligência artificial também é uma ferramenta, como outra qualquer, para apoiar a inteligência humana. Eduardo, como é que você está vendo esse mundo do RH aí com inteligência artificial, as empresas? Então... Estão pedindo muito isso? Como é que está? Sim. Na verdade, a gente tem até um desafio que as empresas estão passando agora, que é o advento da NR1, que fala sobre saúde mental. Exatamente. Né? E o quanto que a gente, de fato, está preparado para poder trazer essa perspectiva nova para dentro das empresas, né?
principalmente quem é pequeno, médio empresário, né? As grandes estão começando seus programas, olhando para isso, mas, de fato, a gente tem um nível de ansiedade, de burnout, de estresse muito alto na sociedade por tudo que está acontecendo. E eu acho que a gente tem que usar as novas tecnologias para ajudar a gente, né? Exatamente. Realmente, a gente não consegue processar tudo, né? A gente não consegue trabalhar no mesmo ritmo que a inteligência artificial pode ajudar a gente. Então a gente tem que começar a usar ela a nosso favor, como a Cláudia mesmo trouxe para cá, né? E começar a entender, principalmente quem está passando por alguns desafios, como o nosso amigo da startup aqui, quais são o que eu preciso fazer para poder passar sobre isso, né? Então, quando a gente olha a história aqui, eu acho que várias pessoas podem ter também a mesma história que a sua. Eu preciso ter adaptabilidade, eu preciso ter mais resistência à frustração, eu preciso talvez começar a entender o que falta em mim para eu poder conseguir sobrepujar esses desafios. Então, assim, a gente continua nesse movimento dinâmico do mundo em que o homem ele teve que se adaptar ao fogo e agora vai ter que se adaptar à inteligência artificial, e como que a gente pode abraçar isso e não tratar isso como se fosse um inimigo. Não, de jeito nenhum. É uma ferramenta, e como toda ferramenta, você pode usar ela para o bem, pode usar ela para o mal. Exatamente. É aquele negócio, o fogo ele aquece, ele ilumina, ele, né, ele usa para fazer, mas de vez em quando vai dar umas queimadas. E não tem problema, mas acho que faz parte do processo. Do processo de comentar, as gerações mais contemporâneas, elas já nasceram com tecnologia, né? Mas a gente tem aí, com o aumento da taxa de vida, né? A gente tem um aumento aí de gerações de... Todo mundo no mercado de trabalho junto, né? Todo mundo no mercado de trabalho junto, todo mundo vivendo junto, né? E tem gerações que não foram criadas na tecnologia e têm medo da tecnologia, têm pavor da tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, o que eu digo é que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta que vem para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Você tem que entender, utilizar ela dessa forma. Você pode utilizar ela para o mal, pode utilizar para... Mas, no fundo, a tecnologia ela é desenvolvida para melhoria de qualidade de vida da sociedade, e a sociedade tem que se apropriar dessa ferramenta realmente para melhoria da qualidade. Cláudio, como é que você está vendo lá na Net Center todo esse... Tem um monte de coisa aí na mesa, né? Tecnologia, IA, aumento saúde mental. Qualidade de vida, aumento da expectativa de vida. A gente completou 30 anos ano passado, né? Então, assim, a gente tem 2 gerações lá dentro da empresa. Eu tenho funcionários com 20 anos. Várias gerações, né? E tem uma nova geração chegando que tem um nível de ansiedade bem diferente da anterior. Um imediatismo muito grande. E tudo tem que ser para ontem. Quando ele não sabe, ele pergunta para a inteligência artificial como é que resolve. E ao invés de usar ela para poder melhorar a tomada de decisão, acaba usando ela para de uma forma diferente. Então, esse é um desafio para a gente preparar essas novas gerações, e o RH tem tido um papel muito importante nisso. A gente tem um desafio esse ano de melhorar cada vez mais o processo de recrutamento e seleção, por uma questão de imposição de legislação, uma nova NR1, uma coisa que está preocupando bastante a gente, como é que a gente lida com isso, associado ao aumento de ansiedade das pessoas. Acho que o burnout é presente, ele existe, mas também virou, às vezes, uma bengala para muita coisa. Eu estou com burnout, porque o estresse está presente. A gente, quando vai para o mercado de trabalho, eu tenho um filho de 21 anos que está entrando no mercado de trabalho, então, nível de ansiedade lá em cima, e tudo é para ontem. Hoje eu me deparei com ele procurando cinto. Aí vai no meu quarto, pego o cinto, camisa, não procuro o dele. Pego o meu. Cara, procura o seu. Mas a ansiedade dessa geração é tanta que fica difícil você administrar um pouco o tempo das coisas acontecerem da forma correta e como tem que ser. Então a gente tem um desafio muito grande de RH lá esse ano, de lidar com uma formação de uma nova liderança, de lidar com essas novas tecnologias, estar consciente da convivência social, porque assim, a pandemia isolou muito as pessoas, criou uma individualidade muito grande. E o meu filho é dessa geração, que passou o 2º grau, parte do ensino médio, dentro de casa. E aí trabalhar e atrapalhou um pouco, porque
é um momento muito importante para o jovem, aquele momento ali de segundo, né, do científico, segundo grau, sei lá, tá sendo casulo, de criar os amigos e de ter aquele convívio da socialização. Primeira geração. Então, a faixa etária lá da empresa, apesar de a gente ter 30 anos, é 23 anos de idade, 24. Maria Torres, uma honra estar com você aqui participando. Obrigada, aqui do Conexão 21. Muito bacana mesmo esse formato aqui novo de 2025, todo mundo falando com todo mundo. Fala, Eduardo, você ia puxar o assunto da semana passada. Na verdade, a gente terminou o último programa justamente falando dessa mudança de comportamento, cultura, e aí eu quero levantar a bola para a Claudinha poder. Então, o comportamento que eu acho que você falou, que as pessoas não querem mais empreender, realmente empreender não é fácil, apesar da mídia toda, né? Dizer do que glamour, né? Glamourosa, mas não é, né? E aí o que eu queria pontuar é o comportamento da nova geração, que realmente ele quer viver. Né? E aqui, antes nos bastidores, a gente discutiu sobre alguma coisa que a gente vai voltar. Né? As experiências, né? O que eu vejo é que eles não querem ter propriedade realmente para poder ter liberdade, para estar vivendo. Tem algumas adolescentes, ou jovens, né, 30, 40 anos, que acabam trabalhando temporariamente para poder estar aproveitando, então trabalha 6 meses e aproveita 6 meses da vida, inclusive com filho. A questão até do nômade digital é muito presente hoje em dia. Nos últimos 2 anos eu tenho vivido algumas experiências de nômade digital, mas aí a gente cai também na questão em função disso, a gente estava conversando, você entrava antigamente numa empresa e morria naquela empresa, né? Eu até brinco, tinha gente que tinha formato do bumbum na cadeira de estar lá sempre, né? E hoje em dia os jovens não querem mais isso. E tinha orgulho. E os filhos queriam trabalhar também. Não, mas olha só, mas é uma questão que hoje em dia tem muito esse negócio do pessoal mudar, mas essa questão de você trabalhar numa mesma empresa, criar uma história lá, assim, eu acho que isso, particularmente eu acho que isso é bacana, tudo bem que eu já estou mais para coroa do que para jovem, mas eu acho isso muito importante. E mesmo você trabalhando dentro de uma empresa durante muito tempo, a mudança de função e assumindo outras responsabilidades e outras atividades, isso gera vamos dizer, esse frescor, né? Então, assim, eu acho que mas nem tanto. Gera sim, Cláudia. Não, é porque você vê o volume do pessoal procurando outros empregos. Olha só, que as pessoas estão procurando, não tenha dúvida, mas que gera um frescor, gera. Sim. E aí eu acho que é uma pergunta até tanto para você quanto para você nesse sentido, que é o seguinte: eu percebo lá na minha coleta, não sei se isso vai se confirmar, né? Nós somos muito jovens, temos 7 anos e tal, mas assim, a gente não perdeu ninguém nessa minha saída, nessa minha volta. Não, a startup. E eu vejo lá a gente criando uma cultura de pessoas querendo trabalhar durante muito tempo. E eu vejo a necessidade da gente se preparar para isso e de cada vez mais rápido também. Então, de repente, essa mudança comportamental de pessoas sempre querendo sair e mudar de empresas, talvez seja porque as empresas, por serem instituições, por serem mais lentas, não estarem preparadas para essa velocidade de plano de carreira, não só mais vertical, mas agora vertical, horizontal, circular. Diagonal, exatamente. E isso se torna um processo realmente mais difícil e faz com que as pessoas e desafiar constantemente os profissionais que eles estão, né? Tipo, olha, vai fazer uma coisa diferente. Assim, eu tenho uma questão, eu gosto de fazer coisas diferentes a todo instante. Não preciso trocar de lugar, mas preciso fazer coisas diferentes. Bom, no TI vocês me conhecem que eu invento, toda semana tem coisa nova. Só tem o CPF. Eu gosto muito de CPF, é uma lista que eu gosto demais. Tem o CPF para tocar coisa nova. Exatamente. Então, assim, você tem muito essa questão, eu acho que as empresas têm que ver isso. E aí, Cláudio, a pergunta é inevitável para você, de uma empresa que já está aí rodando há 30 anos, como é que vocês enxergam isso? Como é que você faz essa galera girar e estar experimentando coisas novas e manter eles motivados lá dentro, né? A turma mais antiga talvez seja um pouco mais fácil, mas a turma mais nova... Vou falar uma coisa, a Maria conhece muito bem o tema, porque a cadeira que ela estuda muito, propósito.
Então, eu gosto de transformar isso em desafio. Você tem que dar desafio o tempo inteiro. Acho que a sua empresa tem um propósito bastante legal. Sim, isso ajuda E muito. talvez isso ajude muito a você olhar para esse propósito e olhar para um trabalho de longo prazo. E aí, alguns negócios são mais fáceis você enraizar um propósito, esse é o clima de sustentabilidade, o clima que vem sendo falado há muito tempo. E você que está na moda é necessário. Mas o que a gente tenta fazer lá é desafio, é se desafiar o tempo inteiro. E no Brasil não é difícil você ser desafiado a cada ciclo anual, né? Ou a cada ciclo bianual, digamos assim. Então a gente tenta estar sempre se conectando com o mercado, com os desafios do mercado, com a economia que seja. Quem topa? O desafio é esse. Até porque, assim, eu acho que uma empresa tem uma responsabilidade social muito grande, porque empregar, pagar os impostos em dia, honrar os compromissos de forma correta diariamente é muito difícil. E o grande propósito de uma empresa é esse. Empregar, gerar emprego, renda e, obviamente, renda dos acionistas, seja um acionista que também é o executivo ou um acionista que botou, investiu na sua empresa e espera ter um retorno. Então, é sprint semanal de trabalho. Todo mundo vai segunda-feira conectado, vamos programar a semana e na sexta-feira fazer uma reunião de checkpoint do que foi entregue. Então isso funcionou, isso virou padrão em toda a área da empresa. E aí não parece não, mas você tem micros desafios toda semana. Exatamente. Entregar um relatório Mas de desafio. vocês fazem um checkpoint, né? Checkpoint. Porque geralmente você Checkpoint. tem a reunião, mas você não tem a cobrança daquilo que foi visto. Então, o funcionário ele acaba largando de lado. Não vai cobrar, vamos Mas a tecnologia deixar. ajuda, porque você usa a tecnologia não só para conectar as pessoas, mas para registrar o compromisso daquela semana. O Exatamente. checkpoint está automaticamente está ali. Seja no grupo do WhatsApp, seja numa ferramenta de colaboração online, seja uma planilha Excel publicada. Não, como você está falando, consegue. a vitória do micro desafio é muito importante. Muito importante. O micro desafio ali, às vezes, é aquele pontinho que faz toda a diferença, de repente, naquela semana. Caramba, um negócio aqui que é bobo, mas eu consegui fazer e que muda completamente. E reconhecer. Aquilo ali. É muito legal. É legal. E quando o Eduardo fala que na minha empresa visualiza essas pessoas com vontade de ficar, é porque elas são desafiadas e elas estão ali dentro do propósito, como o Cláudio colocou, ali muito claro, né? Conseguimos, vamos embora lá. E às vezes essa geração, ela quer isso. A geração, ela quer participar junto. Se ela não estiver junto, não tem para quê. Sentido. Ela viu todo mundo trabalhar, viu os pais trabalharem, os tios trabalharem, os avós trabalharem e não querem mais aquela vida. Por isso, 6 meses lá na colheita, vamos viajar. Então, ter esse propósito, ter esse engajamento faz com que as pessoas realmente, principalmente essa geração, ela tenha um engajamento mesmo e aí ficar... Na verdade é pertencimento. Pertencimento, né? legal. Exatamente. Legal. É pertencimento. Isso. E essa rotatividade, ela é muito boa, porque às vezes a pessoa fica cansada de fazer uma determinada tarefa. Oxigena, né? Oxigena, vai para uma outra, vai para uma outra, vai para outra, mas que seja desafiada, né? Então a gente diz que é a zigue-zague, Afinal, vão dominar o mundo no final de tudo. Né? Exatamente. Não, Eu assim, acho que é pensamento. Como vamos dominar o mundo hoje, Cris? exatamente. Essa é a pergunta da segunda e na sexta você tem que ver, o que aconteceu, né? Não dominamos o mundo, mas tentamos na próxima segunda-feira. Mas conquistamos micro desafios aqui nesse caminho. Interessante no ambiente de startup, eu acho que agora já deu uma acalmada, né? Mas no início, quando você conversava com um empreendedor, ele dizia, não, a minha solução, qual é o impacto global que eu vou trazer, qual é como que eu vou dominar o mundo, né? E hoje em dia a gente, sim, tem condição de dominar o mundo, mas começa a ver como é que começa a impactar aqui e vai aumentando, né? Então, Nem precisa, a gente podia colaborar ao mundo, né? Acho que seria melhor. Mas assim, tem uma frase que surgiu de uma menina lá, assim, o que a gente faz aqui? A gente trabalha com cibersegurança, tá? Mas a situação é tão denso. A situação é tão denso, trabalhar com cibersegurança, isso é uma frase. A gente protege o presente para alguém construir o futuro. É todo dia tomando conta de uma invasão, de um ataque, do presente de alguém, seja de quem que seja, uma organização, para que ela possa pensar no futuro. Sim. Isso virou o slogan da empresa a partir desse ano. E aí, o que a gente faz? A gente protege o presente. Todo dia tem que proteger o presente. Isso daí é uma coisa que é super importante. É o seguinte, você entrar numa empresa, ou, enfim, numa instituição, numa entidade, seja lá o que for, dizer, o que nós fazemos aqui?
É isso, né? O que nós fazemos aqui? Porque a coisa que dentro da minha empresa me dava mais medo era assim, caramba, vou perguntar para essa turma o que a gente faz. Gente, olha só, o que a gente faz aqui dentro mesmo? A gente programa. Não, tudo bem, ok. Sim, mas o quê? Para quê? Porque isso daí, assim, a partir do momento que o carinha do teu time ali, ele sabe para que ele está desenvolvendo aquilo, qual o papel dele dentro daquilo ali, o que aquilo ali vai trazer de benefício para alguém lá na frente, faz toda a diferença do mundo. Olha só, não vou nem dar espaço para ninguém comentar nada, porque agora estourou de vez, tá? Agradeço Maria, Cláudia, Eduardo, Cláudio. Foi um papo maravilhoso. Voltem sempre que vocês quiserem. Eu não vou ficar chamando. Voltem sempre que vocês quiserem. Tá? Foi tão bom. Foi tão bacana. E a turma que está em casa aí nos assistindo, eu espero que vocês tenham curtido bastante o Conexão 21. Bom, com certeza eu curti, foi demais. Aprendi muito. Super obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.